Começa agora mais um Paralelas aqui nos estúdios do Grupo RBS, na capital gaúcha, hoje para falar de uma das maiores bandas de rock gaúcho da história, nascida e criada em Porto Alegre na década de 1990, que faz 35 anos de estrada com uma turnê incrível. E, bom, vocês já devem saber, eu tô falando de um diamante verdadeiro chamado Acústicos e Valvulados, e para falar dessa baita banda, tá aqui comigo ele, Rafael Malenotti, vocalista, fundador da banda, apaixonado pelo rei Roberto Carlos e por Erasmo Carlos. É um prazer te receber aqui. Entre outras paixões da vida, o rei e o tremendão realmente. Mas eu sou apaixonado também pelo Paralelos. Eu acho muito bacana esse conteúdo que tu disponibiliza para que a gente possa conhecer, né, um pouquinho das figuras que a gente... Né, claro, tu já entrevistaste diversos amigos meus, né, mas às vezes tem personalidades que a gente não tem o hábito assim, de saber das informações, e o Paralelas faz esse serviço para nós. Sou tua fã, tô super feliz de te ter aqui. Muito obrigado. Sou verdade mesmo. Também assim, sou fã do teu trabalho, assim, muito legal. Vamos lá, 35 anos de história, como é que... O que passa na cabeça, o filme que passa na cabeça, porque 35 anos não é para qualquer um, né? É uma história incrível, uma bagagem aí. Não, realmente, assim, a gente está muito impressionado, assim, né, por chegar nessa marca e chegar nessa marca de forma saudável, né? Tipo, a convivência entre nós da banda, assim, ela realmente tem uma harmonia e uma paz que durante esse tempo todo foi o que prevaleceu mesmo, né? E eu acho que isso realmente foi determinante para que a gente pudesse resistir, né, a esse tempo todo, né? São poucos artistas que conseguem superar esse desafio do tempo, assim, e o Acústicos Valvulados tá aí firme, forte, e vamos celebrar no dia 10 de abril no Araújo Viana, vamos celebrar essa marca emblemática, essa marca que nos deixa, né, em êxtase total, assim, né, por ter conseguido chegar até agora, né, com essa dádiva mesmo, né, com essa bênção dada pelos deuses do rock, né. A gente realmente começou sem essa intenção, mas essa paixão, assim, pela música, pela arte e por tocar, nos trouxe até aqui, né? Então, estou muito feliz. Como é que começa a história do Acústicos e Valvulados? Como tudo começou? A história do Acústicos e Valvulados começa no comecinho dos anos 90, né? Por ali? A gente é um milagre de Natal de 1990. É um presente de Papai Noel. É o melhor presente de Natal que nós todos recebemos. São 35 natais comemorando, né, o nosso aniversário. Mas, né? Vocês começaram a tocar no Natal mesmo? No Natal mesmo. No finalzinho dos anos 80, teve um movimento muito grande de uma banda chamada Stray Cats, que foi um movimento de revival do rockabilly, da música dos anos 50. E o Stray Cats atingiu um nível mundial de muito sucesso e um pouco desse sucesso respingou aqui no Brasil e respingou na Osvaldo Aranha. Então tinha a turma no Osvaldo Aranha, tinha os metaleiros, os regueiros, os carecas, e tinha a turma do rockabilly também, né? E aí em março de 1990 teve uma excursão para São Paulo para esse show do Stray Cats. E como eu era menor de idade em 1990, eu não pude ir nesse ônibus, né? Nessa turnê. Foi uma excursão realizada pela Rádio Ipanema na época ali. A Kátia Suma, enfim, toda a turma da Kátia e tal, né? E aí eles organizaram essa excursão e 40 loucos aqui de Porto Alegre entraram nesse ônibus para ir ver o Stray Cats. E dentro desse ônibus tinham três figuras que conceberam Acústicos Valvulados dentro dessa excursão, né? Foram ver o show do Stray Cats na volta, assim, vamos fazer uma banda, vamos tocar também e tal, né? E eles passaram o ano todo de 1990 tocando em trio, né? E testando vários vocalistas, amigos que cantavam e tal. E eu tinha uma banda paralela a essa história, eu tinha uma banda que era Os Nelson, né? Os Nelson. Ainda mais aqui dentro, né, da estrutura
Já comecei bem, os Nels. Vai, chegou chegando. Né? Já tu vê, um artista visionário, né? Se botar o nome da banda de Os Nels, vou ter as portas abertas lá, né? E tal. E aí o repertório que ambas as bandas tocavam era o mesmo, porque era o Stray Cats, era o Chuck Berry, o Little Richard, o Ed Cochran, o Buddy Holly, essa turma dos anos 50, o Elvis e tal. Daí, no Natal desse ano, de 1990, né, os guris eles realizavam festas temáticas, festas de rockabilly, onde todo mundo ia de Elvis e as meninas iam de Mary Tyler Moore, enfim, né? E aí, na festa de Natal, que foi na casa de um dos integrantes do grupo, né? Dois amigos em comum nosso, que eram dessa turma toda, eu não conhecia a galera, assim. Daí eles passaram na minha casa, né? Que já tinha o estúdio que eu tocava, que depois se tornou o Bafo de Bira, né? Quando o Acústicos assumiu a gestão do estúdio, a gente batizou o nome de Bafo de Bira. E aí eles ficam, nós estamos indo numa festa de Natal lá na casa, tal, rockabilly, coisa e tal. E eu falei, então vamos lá. E aí eu tinha comprado de presente de Natal para mim uma fita VHS com 9 clipes dos Stray Cats. E nunca ninguém tinha visto um clipe dos Stray Cats. A gente não tinha tudo na palma da mão. Eram outros tempos, né? Tudo era difícil, Tudo era difícil, né? Então, tu tinha que encomendar uma fita. Eu fui no centro, nas galerias do centro, encomendei a fita VHS. Ela chegou, falei assim, vou lá levar para os guris verem, né, os clipes dos Stray Cats e tal. Aí, quando eu cheguei, né, eu cheguei de furão, de penetra mesmo, né? Convidado dos convidados. E aí, cheguei lá e falei, prazer, turma, olha só, eu trouxe aqui uma fita com 9 clipes do Stray Cats. Bom, daí a festa entrou em surto, a galera te amou, né? Então, é o penetra mais bem recebido da história. O penetra mais recebido, eu já fui catapultado pro Olimpo da chalaça, né? E aí a festa meio que acabou. Eles botaram uma TV com um aparelho de VHS e a galera ficou ali hipnotizado. Tipo assim, os 9 clipes acabavam, rebobinava o VHS, tocava de novo. Nossa. E ninguém, todo mundo ficou surtado mesmo. Aí depois, sei lá de quantas sessões, falou assim, bom, então agora vamos tocar. Né? Porque tinha os instrumentos, eles já tocavam e tal, vamos fazer um som e tal. Aí eu falei assim, eu sei cantar umas. Aí os caras assim, não. O cara trouxe a fita de VHS do Stray Cats e ainda sabe cantar. Sim, o repertório era o mesmo, a turma era a mesma, eu só não conhecia eles, né? E aí quando eu cantei os Stray Cats, cantei o Ed Cochran, o Summertime Blues, Come On Everybody, essas canções clássicas dos anos 50, e aí a sintonia fechou aí. É como se vê nos grandes filmes, né, de rock, assim, um raio atravessou, assim, rachou a terra. E a gente foi... E aí o mais legal é que a gente tomou um foguetaço homérico, né? Imagina todo mundo com 18, 19 anos, a resistência a 1000, né? Aí nós tomamos um foguetaço homérico e o primeiro ensaio foi 25 de dezembro, de tarde. Tipo assim, a gente foi bebendo até de manhã, só dormiu, né? Quando acordou, já acordou na fúria total, sem ressaca, sem nada, né? Porque esse aí é como o organismo funciona na casa dos 20 anos. Né? Depois tu chega nos 45, eu tô em 46. Uma ressaca é quase como uma morte. Não, Fica 5 dias mal tentando se recuperar. A gente realmente desafia, né? Desafia a existência em cada trago que toma hoje. Rafa, mas nasceu ali a banda, mas e o nome, Acústicos e Valvulados? Acho que essa é uma pergunta recorrente, né? Da onde é que veio esse nome? Daí nessa época mesmo do rockabilly, do revival do rockabilly, tinha na época muitos fanzines, né, que eram as revistinhas e tal, né, para quem não sabe, eram revistas temáticas assim de vários assuntos. Então eram revistas que eram de xerox, enfim, né, às vezes o pessoal produzia, era um trabalho artesanal e independente, assim. E tinha um fanzine que era de Curitiba, que era especializado em rockabilly.
e eles tinham uma coluna, uma seção nesse fanzine que chamava Acústico ou Valvulado. Então, assim, os artistas que eram mais raiz, né, tipo com voz e violão ali e tal, né, ou piano, enfim, eram da seção acústico. E as bandas que vieram a partir do movimento do rockabilly, que daí já usavam as guitarras e os amplificadores, a válvula, daí era a seção os valvulados. Então eram os acústicos e os valvulados. Ou, né, ou acústicos ou valvulados era a seção. E aí a gente pensou assim, pô, mas a gente transita nesses dois universos. Então vamos cortar o ou e vamos fazer e, acústicos e valvulados. Porque a gente realmente conseguia, né, desempenhar os dois lados da moeda, né? E pegou, né? E aí pegou, assim, é um nome complicado, né? E na época não existiam os acústicos MTV, por exemplo, né? Vocês tiveram então, essa luz antes. A gente veio, né? Esse pessoal de Curitiba, desse fanzine, nos encaminhou para batizar com esse nome, e é um nome complexo mesmo, né? Até hoje a gente se diverte, assim, quando saem as divulgações de show, que daí sai acústico ou valvulados. Sai tudo errado? Sai tudo errado, assim, né? Até hoje. Até hoje sai, assim. E muita gente associa que eu sou o acústico, né? Por isso que botam em singular. Eu sou o acústico e a banda são os valvulados, assim. Então, acústico e valvulados, é como se fosse um grupo, né? Tipo assim, E vocês começaram cantando músicas em inglês, mas teve um determinado momento que teve a virada de chave para o português, né? E aí com músicas autorais e tal. Como é que foi? Qual foi o primeiro sucesso que estourou mesmo nas rádios? Esse processo, ele se deu pelo seguinte. Quando a gente, nos anos 90, a gente foi fazer um festival no Rio de Janeiro, foi tocar num festival no Rio de Janeiro, que era promovido pela Sony Music, né? Então era um festival que chamava Super Demo. Aí... era um festival que a Sony queria ter artistas da cena independente, queria projetar artistas da cena independente, e aí já tinha ali o Gabriel Pensador, já tinha aquela turma do selo Caos, né, da Sony e tal. E aí a gente foi fazer o show, foi o Acústicos Valvulados, a Graforrest Filarmônica e o Dois Eu Min Dois Ema, que era a banda do Diego Medina. Na época, ele tinha essa banda, Dois Eu Min Dois Ema. Daí foram os 3 representantes do Rio Grande do Sul, fomos nós, né? E a gente foi lá, e aí a gente fez um show, e a gente tocava com contrabaixo acústico, né? Era algo bem fiel, assim, às origens mesmo, né? E aí, quando veio o feedback da Sony, a Sony falou assim, olha, nós gostamos muito da banda, gostamos da energia, gostamos da música, gostamos da sonoridade, a gente só precisa que vocês cantem em português. A gente não vai apostar em banda cantando na língua que não é a do país, né? E na época que a gente era, né, a gente tinha 4 anos de banda, mais ou menos, a gente não estava preparado, assim. Né, foi um baque. Foi um baque, assim. A gente falou assim, olha... mas a gente não se frustrou, nem nada. A gente só... que pena, então. Não dá para cantar em inglês, então, ok. Obrigado, Sony. Sério? Obrigado, Sony. A gente não tem condições de fazer nada em português. Né? Vocês disseram não para Sony? A gente disse não para Sony. Né? Então, a gente... a manchete é essa, né? Uma coisa do lado disse não para Sony. E aí nós, assim, a vida seguiu, a gente nem se importou. Depois viu todo mundo do festival começando a ter projeção, nós assim, pô, olha aí, né? Mas mesmo assim, a gente não, como a banda não nasceu com esse intuito, né, de business e de comércio, e de vamos ganhar o mundo, não, a gente estava só se divertindo, né? E aí a MTV estava recém nos primeiros anos no Brasil, né? E a gente caiu nas graças do Thunderbird, porque ele tinha uma banda de rockabilly, então ele tem uma banda de rockabilly, que é os Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Então, quando ele ouviu o nosso som, ele identificou, pô, um pessoal no Rio Grande do Sul fazendo o que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Então, chama os caras para fazer os programas da MTV. Aí a gente fez todos os programas, a começar pelo dele, que era o CEP MTV. Daí a gente fez os programas, aí a gente fez um circuito alternativo na Campinas, enfim, todo a grande São Paulo ali, né?
a gente acabou fazendo, Araraquara, e passou a fazer shows, né, mas sempre no clima mambembe, né, alternativo, independente, assim, a gente ia de ônibus de linha para São Paulo. Isso já depois de ter aparecido na MTV, com Isso, Thunderbird. mas nada... Mas era uma grande vitrine na época. Era uma grande vitrine, só não monetizava, né, então a gente não tinha estrutura, a gente não tinha nada, era tudo realmente no clima caravana holiday, né, do Bye Bye Brasil, né. Então, e aí o que aconteceu? A nossa relação com a MTV foi ficando mais intensa, né, a gente depois participou o primeiro VMB a gente participou e tal, né, como concorrente ao clipe, o Super Demo, né, o clipe demo, né, e tal. E aí veio um convite da MTV, né, eles falaram assim, nós vamos fazer um programa chamado Romance MTV para o Dia dos Namorados, e a gente gostaria muito que vocês participassem, né? Vai ter o Planet Hemp, vai ter vários artistas, né? Todos os que a Sony tinha projetado também, né, e tal. E aí eles falaram assim, só o seguinte, a gente não vai aceitar música em inglês no programa. E aí vocês tiveram que se render. Daí a gente fez uma reunião, eu falei assim, olha só, galera. Agora não dá mais, não dá pra dizer não. A gente já disse não pra Sony, né? Olha aí o que aconteceu. Será que a gente vai dizer não para a MTV também e deixar essa vitrine desse programa com todas as bandas que estavam sendo projetadas, né? Vamos dizer não para eles também? Não, então aceita o convite. O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos ver agora como é que nós vamos resolver essa bronca. Vocês aceitaram o convite sem ter ainda uma música pronta. A gente aceitou sem, vamos agora, a gente primeiro aceita. Não, claro, a gente vai, a gente faz e tal. E aí a gente começou a ver os baús e as referências nossas, né? Porque nós não somos gringos, né? Nós somos brasileiros, né? Vamos pro Rock Brasil, vamos ver o que tem, Mutantes, Raulzito, Rita Lee, né? Enfim, né? Vamos ver o nosso cenário, né? O cenário do rock brasileiro dos anos 80, do rock gaúcho, o que nós vamos fazer, né? E a irmã e tinha que ser uma música com temática de amor, né? Romance MTV também, não dava para escolher qualquer canção, tinha que ter alguma sintonia com o tema, né? E aí a gente foi vendo, foi testando, tal, mas sem nenhuma certeza. E aí a irmã do Paulinho, né, que é o baterista, que é o compositor principal do Acústicos Valvulados, ela falou assim, por que vocês não gravam Minha Fama de Mal, do Erasmo? E aí a gente ficou pensando assim e tal, e por mais que eu seja apaixonado pelo Roberto e pelo Erasmo desde criança, nem me ocorreu, assim, porque era tudo muito novo para nós, né? Aí eu falei assim, pois é, será? Então, vamos ver ali, né? E aí a gente achou interessante a temática de amor da música, porque, né, é o cara que é pau mandado, né? Todo mundo que é casado sabe disso, né? Qualquer marido sabe que, né? Eu mando. Manda nada, né? Tipo assim, e aí o Erasmo Carlos, nessa música, ele deixa bem claro isso, né? Meu bem, às vezes diz que aí no cinema, mas cinema não é coisa de... porque eu tenho que manter a minha fama de mal. Ela chora, diz que vai embora, isso e tal. Tu tocaria um trechinho dela só pra gente relembrar? Claro. Então, ali a coisa realmente desencadeou esse sucesso, porque você já era um sucesso, mas a partir dali nasce Acústicos Valvulados que a gente conhece hoje, exatamente. Né? Só que a gente... o sucesso, entre aspas, que a gente tinha não era popular. Uhum. Ele era dentro de um nicho do mercado alternativo, de bares, de casas, né? Nem as casas grandes, a gente não tinha essa experiência. Era tudo pubs, né? De 100, 200 pessoas. Né? Quando a gente fez o Minha Fama de Mal, que daí foi pro especial da MTV e tal, daí a gente subiu aquele degrau. E a gente percebeu também que o nosso show todo era em inglês, mas as pessoas só iam à loucura quando tocava Minha Fama de Mal, porque era a música que estava tocando em rádio, que estava tocando em... E curioso, né? Com Erasmo Carlos, né? Que
É incrível pensar isso, né? Como as coisas também são cíclicas e vão e voltam, e Não, vocês, uma galera nova chegando com força total. Não, e eu sou um cara que acredito nisso, assim, eu sou um entusiasta da cultura pop, assim, né? Eu realmente, assim, aos 13 anos, a minha mãe faleceu, né? Tão cedo. Então, tipo assim, para eu preencher essa lacuna, eu me debrucei na cultura pop. Então eu era um consumidor voraz de vinil, de revistas, de cinema, de música, né? A Bis e a Sete, eu tinha a coleção completa. E eu me atirei também no lado de humor, né? A Mad, o Chiclete com Banana ali, né? O Laerte, o Angeli, o Glauco, né? Os Três Amigos e tal. Tinha a revista Circo, que tinha um monte de referências de humor, né? Logo na sequência veio o Cacete Planeta também, né? E tal. Então eu resolvi me atirar para a arte e para a cultura pop, assim. Então eu tinha todos os vinis de tudo, cara, saía uma música lá, eu já comprava vinil, assim, eu tinha uma discografia gigantesca, assim, que depois com o tempo eu fui me desfazendo, porque daí eu fui filtrando mais as minhas informações, e aí aquilo que não era mais interessante para mim eu descartei, né? Mas eu tinha disco de absolutamente todo mundo ali do We Are The World para frente, que foi um grande marco sim. da cultura pop, né? Aquela reunião de todos os artistas americanos, né? Para combater a fome na África e tudo mais ali. Aquele projeto USA for Africa foi determinante para mim também, né? Foi bem na época que a minha mãe faleceu também, então foi um combo assim, de situações que me levaram a me tornar um grande consumidor desses conteúdos todos. Claro, né? E que está presente na história da banda, né? Que faz parte, que um tá, pouco que tá presente, que né? forma o caldo cultural da Acústicos Valvulados também. Não, e aí realmente, assim, quando a gente se deu conta de que as pessoas esperavam minha fama para poder cantar, a gente falou assim, pô, aí a gente percebeu, né, que, olha, se a gente quiser que as pessoas cantem o show todo, nós vamos ter que dar um jeito de fazer uma transição. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos. Mas, felizmente, o Paulo James, que é o batera, ele realmente é um compositor fora da curva, assim, um ser humano da melhor qualidade e realmente um cara que tem o dom mesmo de colocar em canções aquelas experiências pessoais dele ou algo que ele vê nas notícias, ele coloca isso através de uma obra. Mas vamos começar com Minha Fama de Mal e depois a gente fala mais. Vai lá. Meu bem, às vezes diz que deseja ir ao cinema. Eu olho, vejo bem que não há nenhum problema e digo não, por favor, não insistem, faça pista, não quero torturar meu coração. Garoto, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, chora, chora, e diz que vai embora. Exige que eu lhe peça desculpa sem demora. Eu digo não, por favor, não insistem, faça pista, não quero torturar meu coração. Perdão, a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Digo não, digo não, digo não, 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 digo não, digo não, digo não. Perdão, a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Uau! Cara, que demais! Que massa música, te ouvir perto, assim. Essa música é maravilhosa, que honra, né? Que honra Obrigado, poder te ouvir Ju. aqui pertinho, assim. Que energia, tu tem uma explosão, cara. Às vezes eu consigo me... E essa música é um marco, né? Não tem... Não, essa música ela é maravilhosa, é a música que dá nome ao livro dele e ao filme dele, né? Então ela é uma música realmente muito emblemática dentro da história do Erasmo. E só para fazer um recorte breve, assim... Em 2009, quando ele veio lançar o livro aqui, com um show e tal, e veio lançar o livro, o pessoal do Jornal do Almoço, né, me convidou para fazer a entrevista com ele.
E aí, bom, tu imagina, né? Me conhecendo como... Chorou? Eu fiquei uma semana chorando compulsivamente, assim. Eu só ficava pensando assim, bah, não acredito, né? Tipo, pô, jornalista né, gabaritado para fazer uma entrevista com o Erasmo não falta nesse prédio aqui, né? E os caras me deram, né? E o Jornal do Almoço me deu isso de presente, né? Olha, a gente quer que um fã entreviste ele. E tu conheceu o Erasmo ali, nessa situação? Aí foi a primeira vez que eu conheci o Erasmo. Eu chorava assim, tipo assim, eu desidratei chorando. E ele? E ele me apelidou de Cebola. Pronto. E aí ele chegou, eu não conseguia parar de chorar. Assim, eu estava muito emocionado mesmo, né? E aí ele falou assim, não, ele é o Cebola, porque ele tá com uma cebola no bolso que ele passa os dedos, por isso que ele não para de chorar. E todo mundo... Daí ele, no privado, assim, ele falou assim, cara, bicho, tô brincando contigo, né? E eu admiro pessoas que têm esse grau de sensibilidade. Tu é uma dessas pessoas. Legal, né? Hein? Ouvir isso do Erasmo, Carlos, deve ter sido importante. Não, eu ouvi isso do Erasmo e eu ouvi... eu fiz a entrevista que durou mais ou menos de 40 minutos a 1 hora e aí foi uma happy hour para minha vida, assim. E lições que eu carrego até hoje, né? E óbvio, depois que a entrevista foi para o ar, que daí ela se transformou num conteúdo permanente e eterno, né? Daí na matéria, daí eu pude rever assim, os pontos da edição e tal, e lembrar de tudo isso que ele falou, mas basicamente ele fala assim, cara, a gente não pode dar nenhuma abertura para negatividade, jamais. Essa foi a principal lição que o Erasmo te deixou? Essa e o arremate da frase que daí falou assim, e a gente precisa fazer na nossa vida tudo com muito amor. Então, tipo assim, joga de lado a negatividade e faz tudo com amor. E aí eu falei assim, bom, então tá. Né? Tu te emociona até hoje? Então tá, Erasmo. Né? E depois, quando eu fui fazer o show para celebrar os 80 anos dele, do Roberto, que eu fiz o show no Araújo Viana, eu encontrei ele de novo, e aí ele escreveu para mim, assim, no post, ele falou assim, Cebola, tu também vai fazer 80. E aí eu falei assim, bom, se o Erasmo decretou, tá decretado, né? Não posso ir embora do plano terreno antes de realizar esse sonho de chegar aos 80 anos e de preferência com a mesma saúde dele e do rei, né? Que o Erasmo foi até o último momento da vida dele, com 82, ele faleceu, mas fazendo um show espetacular. Assim, né? Faz falta, né? Faz falta, assim, mas a gente sabe que faz parte do curso da vida, né? mas eu me sinto muito honrado, assim, em ter essa vida também, né? Eu me sinto muito satisfeito, plenamente realizado por ter essa vida, por poder cantar, por poder contar esse tipo de história, para que sirva, né, de incentivo para... Não sei qual é a faixa etária de jovem que pode estar nos assistindo agora, porque a gente sabe que um artista com 35 anos de estrada nem sempre tem uma sintonia tão direta com o público jovem. O público jovem que é o artista jovem mesmo. Mas eu falo para os pais dessa gurizada. Tipo assim, no dia 10 de abril no Araújo Viana, eu quero que os pais dessa gurizada estejam no Araújo Viana. Porque com eles, sim, eu dialogo há 35 anos. Agora, vou te dizer que os pais já levam os filhos. Eles levam os filhos... Porque isso passa de geração em geração. E porque os filhos estão correndo em volta da mesa do churrasco enquanto estão tocando o Acústicos Valvulados, a Tequila Baby, a Ultraman, a Comunidade, o Papas, enfim, todo... A gente teve um momento que foi muito lindo e muito rico no cenário artístico aqui do Rio Grande do Sul, porque foi catapultado, né, para o estrelato uma série de bandas que estão até hoje, né, realizando os shows, realizando, né, as turnês e tal, e isso é muito importante, né? Então, tipo assim, quando eles fazem um revival do Acústico Bandas Gaúchas
no Araújo Viana, que vai a Cachorro Grande, a Bideu, o Vander e a Ultraman, é um sold out em 2 dias. Né? Incrível, né? Mas é porque as pessoas têm vontade Claro. de assistir aquilo que vai trazer essa memória afetiva Sem dúvida. de volta. E é isso que eu quero pro dia 10 de abril no Araújo Viana, pros nossos 35 anos. Aí, ó, galera, vamos lotar o Araújo, hein? Vamos lotar o Araújo porque é o seguinte, agora a gente se encontra em outra fase da vida. Né? Às vezes eu encontro as pessoas que dizem assim, como eu gostava de vocês. Aí eu pergunto assim, então, mas o que a gente fez para tu deixar de gostar? Aí assim, não, a gente gosta, mas é que agora eu tô com filho, agora eu tô trabalhando, agora eu tô isso, agora... Falei, não, ok, mas a gente não pode deixar de lado o entretenimento. Claro, né? Claro. E eu falei assim, cara, agora tu tá com filho, eu sei que agora tu tá com filho, mas eu sei que agora tu também pode pegar uma babá para ficar com esse teu filho e fazer um vale night com a patroa, ou com os amigos, juntar aquela turma que no ano 2000 tava na frente do palco do Planeta Atlântida, quando a gente tava fazendo a estreia, no palco do Planeta Atlântida, né, que foi bem no ano de 2000, juntar aquela turma, cara. Vocês tinham 20 anos lá, hoje vocês têm 45, 46, né? Então, cara, vai pro Araújo, vai relembrar de uma época onde eu tava ali moreno e magro e agora tô aqui, né, descolorido. E hoje tu tá pai, tu é encorpado. Pai de 3 filhos. Fala um pouco quem é o Rafa Malenotti fora dos palcos. Tu é um pai dedicado, como é que é a tua vida pessoal? Ela é uma vida muito prazerosa, né? Tu é um cara família, né? Eu gosto muito, eu sou um cara família, né? Gosto muito, assim, e acho que também o fato de eu perder a minha família muito cedo faz com que eu tenha esse sentimento de apego, né? E eu tenho muitos amigos também que eu me considero da família deles, porque quando tu perde uma mãe aos 13 anos, logicamente, assim, obviamente, assim, várias famílias de amigos teus te adotam, né? Então, eu realmente tenho uma meia dúzia de famílias que até hoje, assim, são as minhas referências até de educação. Porque com 13 anos, né, eu passei a frequentar a casa dessas famílias como se eu fosse um irmão, um filho da casa. E aí eu fui me desdobrando emocionalmente e tal. E hoje como pai... Essa história toda, imagino que tem um reflexo na tua relação com os teus filhos. Mas não tenha dúvidas. Por exemplo, assim, agora em novembro, eu jogando futebol com o Lito, que é o meu filho mais novo, eu rompi os ligamentos do joelho. Sim. E eu voltei a caminhar agora, assim, praticamente essa semana, assim, subi as escadas aqui agora numa felicidade bagual, né? Por tá podendo subir a escada de novo e tal. E aí os caras assim, mas que azar, né? O lance. E aí eu fiquei pensando, falei assim, não, cara, quem sabe o azar não foi o meu pai, que quando eu tinha 5, 6 anos, ele se acidentou e ficou inválido numa cama hospitalar até os meus 20. Então, tipo assim, ele não jogou futebol comigo. E se ele jogou antes dos 5, 6 anos, eu não tenho lembrança nenhuma. Né? Então, tipo assim, o que fica disso? Fica a minha felicidade em estar rompendo o ligamento dos joelhos jogando futebol com meu filho, né? Porque é uma experiência que apesar de traumática, cirurgia e tudo mais, é uma experiência que enriquece a minha vida e enriquece as minhas lembranças, as minhas memórias, e eu sei que vai enriquecer a dele também. Né? Então, tipo, tudo isso todo esse tempo que eu tenho de convivência com a Fernanda e com a Isabela, né, que são as minhas outras 2 filhas, a Fernanda está com 23 anos, se formou em fonoaudiologia, né, tá fazendo residência no Hospital das Clínicas, né? Hoje é o primeiro dia da residência dela no Hospital das Clínicas, já me mandou foto e tal. Que legal. Eu tô numa felicidade total, ainda mais pelo ramo da fonoaudiologia, né? Quem sabe é ela que vai cuidar do velho aqui, né? Para ver o quanto eu vou conseguir cantar, né? E a Bela faz administração na PUC, né? E o Lito hoje é o primeiro dia de aula dele, deixei ele... E também tem isso, né? Agora, esse ano, ele passou a estudar de manhã. Então, eu tô condicionado a entrar nesse ritmo a partir desse ano, que é tipo assim, cara, vou acordar às 7 da manhã.
né? E tenho um dia todo, né? Para trabalhar, para celebrar a vida, a saúde, né? O joelho recuperado e para celebrar a história do Acústicos Valvulados de 35 anos, que realmente nesse dia 10 de abril a gente vai fazer uma apresentação que eu espero que seja lindíssima, histórica, e é aquele tipo de show que a gente registra, né? Que a gente faz questão de registrar para depois, né, deixar para a posteridade mesmo. Então é muito legal assim quando tu tem a oportunidade de assistir um show desses, porque depois tu vai ver o resultado. Até hoje eu encontro as pessoas, eu fui no acústico de vocês, né? Então a pessoa tem essa lembrança, né? Rafa, te ouvindo assim, todo emocionado, falando dos filhos, da tua história. Roqueiro tem fama de mal, né? De ser, sei lá, de beber, de quebrar tudo, de brigar, de estragar quarto de hotel, de fazer bagunça. Não é o teu caso, tu não te encaixa nesse estereótipo. Não sou. Eu acho que eu me encaro no estereótipo de que eu tenho que ter a fama de mal, né? Que nem o Erasmo, né? Mas tirando a vitrine, não, eu nunca, jamais quebrei qualquer coisa em hotel, assim. Eu sei que, né, que os artistas estão alterados, né, é um combo muito complexo, né, tipo de euforia, de revolta, né, uma grande parte dos artistas não tiveram uma infância saudável e aí eles colocam para fora frustrações, né, revoltas, iras e tal. Eu acho que o fato de eu ter tomado esse baque no meu alicerce de vida, ele foi tão pesado que eu fiquei mais sereno em relação a problemas, né? Tipo assim, hoje eu vejo, assim, todo dia a gente vê assim, as pessoas se queixando de determinados problemas que, claro, o problema é dela, eu não tenho como julgar, não tenho como nem dimensionar, porque cada um tem o seu. Mas eu fico pensando assim, perde a tua mãe com 13 anos e perde o teu pai e passa a tua adolescência toda como um enfermeiro cuidando de um idoso numa cama hospitalar. Mas tu tinha tudo para ser revoltado. E tu pegou outro caminho, né? Mas eu acho que daí é quando vem aquele clichêzão de vários artistas, assim, a música me salvou. Né? E aí, te salvou? Claro que salvou, claro que salvou. Então... Se não fosse a música, a gente não estaria conversando aqui hoje, eu não poderia estar te contando histórias que para mim são tão importantes assim nesse sentido. É muito legal te ouvir e acho que para muita gente é um exemplo. Passou aqui no Paralelas o Carlinhos Carneiro, que eu sei que é teu grande amigo também. Meu irmãozaço. E o Carlinhos, ele foi tão franco, tão honesto, ele falou muito sobre a luta dele com uma doença, né, que é o alcoolismo. Ele é assim, ele é franco, ele é honesto, ele é sincero. E falou o quanto isso marcou a vida dele, o quanto depois que ele conseguiu superar, ele estava, agora já são 10 anos sem beber, né? Sim. Lutando contra essa década. Doença. E ele disse que depois que ele descobriu que ele podia superar isso, ele passou a ser um artista melhor. Não só um homem, uma pessoa melhor, mas um artista melhor. Porque primeiro ele tinha medo de que, poxa, será que eu vou ter um bloqueio criativo? Será que eu vou conseguir sem o álcool? Sim. E ele conseguiu, e ele hoje é talvez muito melhor do que ele era naquela época. Olha, eu não tenho dúvida. E a não tenho dúvida. A tua relação com o álcool, assim... Ela é de respeito, né? Eu não gosto de desrespeitar o álcool. Tu acompanhou essa... É que nem o mar. Né? O mar eu tenho uma relação de respeito com o mar. Eu nunca chego assim, vou atravessar isso aqui abraçada. Não, o mar é o mar. O mar te leva, o mar te carrega. O álcool te carrega também. Te carrega pro buraco. Tipo assim, não, o repuxo do álcool te leva pro buraco, assim. E no caso do Carlinhos, né? Eu fui o último amigo dele que tomou o trago com ele, assim, foi depois de uma noitada que a gente fez juntos, que era um show meu, que eu levava convidados, né? E aí nesse dia a avó do Carlinhos faleceu, e aí eu liguei pro Carlinhos e falei, Carlinhos, tua avó faleceu e eu já tinha perdido a minha, eu sei o tufo que é. Eu falei assim, cara, relaxa, velho, vai lá pra te despedir dela e
E eu resolvo. Eu vou lá, falo que tua avó faleceu, paciência, Carlinhos não veio. E aí, vocês vão me matar? Não, né? Aí ele falou assim, não, cara, eu preciso ir contigo para fazer esse show, porque, né, na época, na concepção de vida do Carlinhos, ele precisava de todos, né, o universo aquele do qual a gente, né, costumava executar, né? E aí ele tomou um foguetaço, assim, e eu também, assim, né? E aí no outro dia, assim, umas 3, 4 da tarde, tocou o meu telefone, assim, e aí era o pessoal no velório, já no enterro da avó, e o Carlinhos não tinha ido. Ninguém sabia onde estava o Carlinhos. Assim. E eu acho que para te ter né, essa epifania, assim, de dizer assim, bah, não, o que eu estou fazendo com a minha vida? Precisa ter um choque, um fato que seja absurdamente chocante, né? E muitas vezes as pessoas, o fato chocante é a morte, né? Tipo assim, tem muita gente que por ter esse tipo de relação com, né, com álcool, né, ou com dependência química, enfim, o cara, né, só que daí a morte não tem volta, né? No caso do Carlinhos, felizmente, né, dali em diante ele se transformou em outra pessoa, ele realmente procurou ajuda porque precisa, né? E aí depois, logo depois, assim, na sequência, assim, a gente foi fazer um show que ele foi participar junto com a gente. E aí eu falei assim, Carlinhos, eu vou ficar esse final de semana, então, eram 2 shows, né? Falei assim, eu vou ficar esse final de semana sem beber também, pra gente ficar em sintonia. Sim, vamos ficar no mesmo quarto, né? Vamos ficar no mesmo quarto e eu vou ficar sem beber pra gente ficar... aproveitar o final de semana sóbrios. Aí a gente fez 2 baita shows mesmo, né? E o Carlinhos, como artista, ele é espetacular. Que demais, Ele Rafa. é espetacular. E aí, quando terminou o segundo show que a gente estava indo pro hotel, o pessoal tava na van. O pessoal tava na van. Te liga, Debona! Só para vocês entenderem, a gente tem é tipo um aquário aqui no nosso estúdio e tá vindo um monte de fã do Rafael dar oi para ele. E eu aqui. sou fã deles também, a Mandita, que ele tá louco. Eu sou Rafa, muito legal. fã dessa turma. Eu fiquei 2 anos e meio aqui, né, frequentando esse ambiente durante o sala de redação, né? Claro. Meu ciclo de sala de redação aqui me deixou amigos para a vida toda, pra né? vida toda, né? Mas enfim, né? Só para finalizar, daí quando terminou o segundo show e a gente estava retornando pro hotel na van, os guris estavam bebendo naturalmente e tal. E aí quando a gente desceu da van, assim, que a gente estava indo caminhando pro hotel, e eu já estava sóbrio os 2 shows, e o final de semana todo eu pensei assim, vou tomar uma long neck aqui e tal, né? Aí eu abri uma, né? E aí eu dei um golinho assim, e eu falei assim, Carlinhos, não pode nenhuma, né? Nenhuma, assim. E ele falou assim, não, cara, eu não posso nem sentir o cheiro. Aí eu prontamente entreguei a long neck para algum amigo, assim, e dei só o golinho, né? E ele falou, não, eu não posso nem sentir o cheiro. E tem uma outra particularidade também desse tratamento todo, que já são 10 anos, né? É que a vida dele ficou muito melhor. Claro, né? incrível, né? E tem encontrado a Jade e eles terem feito a Hannah, deixa a vida muito melhor, né? Então, tipo assim, e realmente o Carlinhos tem talento suficiente para não depender do álcool, sem dúvida, para ter sucesso e para ter criatividade. Ele realmente é uma usina, assim, de amor, é uma usina de prazer, assim, que ele te proporciona quando tu tá em convivência com ele. Mas falando em sucesso, prazer, vamos tocar mais uma? Eu sou fã de Fim da Tarde com você. Que não sei bom. se pode tocar essa ou se tu quer tocar outra. Na verdade, tu que manda, porque eu sei que esse baita show, esse show que a gente vai ter agora no Araújo Viana deve trazer um pouco de tudo aí, né, da carreira. Traz. É um passeio pela carreira da acústica. A gente está tentando pontuar todos os discos. Né? Legal, hein? Desde o início. Desde o início. A gente tá tentando pontuar no repertório todos os discos. Né? O disco em inglês, que é o God Bless Your Ass, a gente, de repente, vai pontuar com um instrumental, né? Tipo assim, porque a gente não vai cantar em inglês, né?
E o Minha Fama de Mal estava no repertório da turnê antiga também, né? Então, a gente quer dar um espaço pro próprio, né? Para a própria canção, de repente, e aí fazer um instrumental, enfim. Que legal. E vai ter algumas surpresas, imagino, né? Tem surpresa até para nós, né? Porque a gente não conseguiu definir ainda todo o show. A gente tá trabalhando, tá estudando e tá vendo, e a cada ensaio que a gente faz aparece uma surpresa para nós, assim, que daí a gente vai, né, tá lapidando esse diamante verdadeiro. E aí vai aparecendo umas ideias que a gente vai, quem sabe, então, daí já é uma surpresa, né? Então vamos ver como é que a gente vai dali em diante, mas na questão do Fim de Tarde, realmente, assim, né, é a música que mais nos direciona, assim, para uma relação de sintonia com o público, né? Na época que ela foi lançada, ela se tornou uma música crossover, né? Que para quem não sabe, crossover é quando uma música sai fora do seu segmento, né? Então, tipo assim... Furou a bolha. Furou a bolha e ela se tornou uma música que tocava em absolutamente todas as rádios de todos os segmentos. Rádio de sertanejo tocava, rádio de pagode tocava, rádio de... e fora as de pop rock mesmo, que era o nosso universo. Mas ela realmente transcendeu, e tem banda de pagode que tem versão de Fim de Tarde, tem banda de reggae que tem versão de Fim de Tarde. Então, e eu, como sou um entusiasta da cultura pop, para mim o Fim de Tarde é o grande prêmio do Acústicos e Valvulados, né? E nos nossos 30 anos, o Frejá fez uma versão cantando Fim de Tarde com você, e eu acho que eu devo comentar que eu chorei bastante. Já tá chorando de novo aí, ó. É um Cebolinha mesmo, como diz o Erasmo. Né? O Cebola não perde a oportunidade, né? Se tiver que chorar, eu choro. E tu não enjoa de tocar a música Jamais. toda? Porque eu imagino que em todo show as pessoas pedem, né? Jamais. Não, se tiver uma música para tocar, tu só pode tocar uma música, eu toco Fim de Tarde. Porque ela é a... Né? Ela é a música que me representa com maior força, assim, né? Então vamos lá, vamos ouvir. Vamos sim. Aqui, ó. Nunca mais abro a janela do meu quarto num dia cinza. Sei que o sol fica dormindo atrás das nuvens, não ilumina. Nem penso muito no que pode acontecer, enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino. E espero que o fim da tarde venha com você. Ah, 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 ah. Resisto, mas escuto bem o som dos carros na avenida. Quero mais chalacear no Paralelas. Valeu, Ju, tamo junto, hein? Eu que agradeço. Nem penso muito no que pode acontecer, enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino. E espero que o fim da tarde venha com você. Espero que o fim da tarde venha com você. Espero que o fim da tarde venha com você. Ah, 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 ah. Sem
Sensacional. Rafael Malenotti no Paralelas. Obrigado, Ju. A gente tá chegando no fim, porque, olha, eu tinha muito mais coisa para perguntar. Eu tinha muito mais coisa para falar. Eu queria falar do Rei Roberto, agora não sei se vai dar tempo. Do Rei Roberto, do Erasmo. Tinha que falar do Bafo de Bira também, né? Que é o estúdio onde se tornou o grande polo cultural dos anos 90, né? Quem sabe a gente faz um Paralelas 2? Olha... Vamos marcar? Vamos ver se o pessoal aí... Eu já fico Sidney Magal. Seguinte, me chama que eu vou. eu vou abrir uma enquete. Vou abrir uma enquete nas minhas redes. Depois que sair o episódio, vamos ver se o pessoal vai pedir e a gente faz mais um. Pô, vamos sim, Ju. E tu me trouxe um presente, né? Eu te trouxe então um Então presente. me mostra, vamos ver. Né? Só pra fechar. Um presente... Lindo demais. Eu sei que eu sou suspeito para falar, eu estou com ele. Olha aí. Que legal, deixa eu mostrar aqui. 35 anos de acústicos e valvulados, Ju. Vai ser um prazer, se tu puder ter a disponibilidade faz o convite, de ir lá. Horário, como é que vai ser, para quem quiser. Olha, acústicos e valvulados, sexta-feira, dia 10 de abril. Né? Os ingressos estão no Simpla, estão nas bios, né? Tanto no meu perfil pessoal, @Rafael Malenotti, quanto no perfil do Acústicos e Valvulados, @Acústicos e Valvulados. E a gente vai celebrar 35 anos de história, 35 anos, né, de um sonho que vai se renovando a cada ano. Né? E eu quero ter 4.000 amigos e bem mais forte poder cantar. Quem sabe, né, a gente consegue reunir 4.000 amigos dentro do Araújo Viana para eu poder mais forte cantar, né? E vou dizer mais, corre para comprar esse ingresso porque vai esgotar rapidinho. Amém, Ju. É tudo que a gente quer, é tudo que a gente sonha. E mais uma vez, né, para ti que tá na faixa etária, né, de que assistiu boa parte desses 35 anos do Acústicos Valvulados, esse é o momento, né, de tu separar. Vai ser um sextou de abril, né, o segundo sextou de abril, né? Vai lá no Araújo Viana, vai lá assistir uma banda que executa o show com extremo prazer, com felicidade plena mesmo, assim como é a minha felicidade de estar aqui hoje no Paralelas contigo. Estarei Ju. lá. Muito obrigado mesmo pela gentileza, por essa vitrine, né? E eu que acompanho, já acompanhei vários episódios, vou ficar muito feliz, assim, né? Já estou muito feliz de saber que eu estou, né, dentro da história do Paralelo. Obrigada, tá? Prazer muito obrigado, mesmo. eu que te agradeço. E até a próxima. Valeu. Beijo. Beijo com carinho aí, tamo junto, turma. Valeu. Tchau.